Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer a tampa do vaso do jogo de banheiro Desenho Lindo. Bem, por enquanto nós temos desse jogo o tapete da pia e agora a tampa do vaso nesse vídeo. Estou fazendo o jogo completo e aí embaixo no primeiro comentário eu deixei uma playlist desse jogo. Então conforme eu for postando as peças desse jogo, vou colocando nessa playlist. Se você não quiser perder nenhum vídeo desse jogo de banheiro, então, por gentileza, desça aí no primeiro comentário, salve essa playlist que, conforme eu for postando os vídeos de todas as peças desse jogo, eles vão entrando nessa playlist. Então, se você salvar a playlist, você vai ter acesso a todas as peças do jogo. Bem, então vamos lá. Agora, falar aqui dessa tampa. Essa peça, ela foi feita para uma tampa de vaso com 42 centímetros, desde lá do fundo até aqui na frente da tampa, e 39 centímetros na parte mais larga da tampa. E a peça que eu fiz, ela ficou com a seguinte medida: 46 centímetros, lá do fundo até aqui na frente, e 43 centímetros na parte mais larga aqui da tampa. E eu trabalhei com fio 6 e agulha 3,5 mm. A quantidade de materiais que eu estou usando para fazer esse jogo vai ficar anotada no primeiro comentário. E antes de começarmos, mais uma informação. Nos meus vídeos de passo a passo de tampa para vaso sanitário, vira e mexe tem um comentário dizendo: ficou pequeno na minha tampa. Então, nesse vídeo aqui, conforme nós formos trabalhando e chegar no momento onde dá para fazer aumentos, eu vou dar orientações para você fazer maior, se por um acaso ficar pequeno na sua tampa. Então, também no primeiro comentário tem lá o minuto exato onde eu começo as orientações dos aumentos. Então, se você quiser assistir a orientação do aumento antes de assistir o vídeo todo, é só descer também no primeiro comentário, clicar no minuto lá onde eu deixei marcado orientações de aumento, que você vai direto no momento onde eu explico os aumentos. Bem, então é isso, gente. É sempre bastante importante vocês darem uma olhadinha no primeiro comentário, porque eu sempre deixo anotado muitas informações a respeito das peças que eu faço o vídeo, sempre no primeiro comentário. Bem, então, dadas essas informações, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 37 correntes. Depois de fazer essas 37 correntes, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu trabalho um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto em cada corrente de base até a minha última corrente. E, contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto, no final, eu terei aqui o total de 34 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 34 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei até a minha última corrente, fiz aqui o total de 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, venho no pezinho aqui do último ponto alto que eu fiz e pegando na mesma corrente, trabalho mais um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, faço mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, vou trabalhar mais 34 pontos altos do lado de cá. Então, eu venho no mesmo ponto onde fiz aqui esse último ponto alto e a partir daqui eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. E aproveito aqui, olha, já vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, assim já vai arrematando. E sigo, então, trabalhando um ponto para cada de base, até fazer aqui 34 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz aqui 33 pontos altos. Agora, o ponto 34, ele será trabalhado pegando na primeira corrente que eu voltei atrás aqui, para depois trabalhar um ponto alto.
Então, nessa primeira corrente que eu voltei atrás, eu vou pegar aqui 2 linhas desse fio e vou trabalhar aqui o meu último ponto alto da primeira volta. Bom, então aqui está, completei os 34 pontos altos e a minha primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar e vou virar a peça, ficar com os pontos aqui com o avesso voltado para mim. Essas 3 correntes que eu subi, elas foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui na base. Agora, eu vou pular o segundo, venho aqui no terceiro ponto e, a partir dele, eu vou começar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei 30 pontos altos, restou vazio na base, apenas 2 pontos altos, e aqui eu tenho o local onde eu vou virar para o lado de cá. Bom, então, depois desses 30 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho nessas 4 correntes aqui e trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos, faço 2 correntes. E agora, eu venho para esse próximo intervalo de 4 correntes, e nele eu vou trabalhar mais 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só fazer aqui os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui, olha, virando para o outro lado, nessa volta, eu trabalhei 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, faço mais 2 correntes, venho aqui nos pontos altos, pulo 2, e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto para cada de base, e vou fazer aqui 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei os meus 30 pontos altos, restou vazio de base apenas 2 pontos. Então, aqui para encerrar, eu vou fazer uma corrente, uma só. Pulo um ponto, venho aqui. Nessa primeira corrente que eu tenho aqui em cima, passo a agulha pelo meio e faço aqui o último ponto alto da segunda volta. Bem, então, aqui encerramos a segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira. Eu começo fazendo 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem a um ponto alto aqui para mim. Agora, eu laço, eu viro a peça e venho trabalhar um ponto alto nesse intervalinho de uma corrente que eu tenho aqui de base. Então, aqui no início, fiz um grupinho com 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos e, a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 26 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei 26 pontos altos, restou vazio na base, apenas 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e venho trabalhar essa parte aqui, que é a parte oval. E na terceira volta, nós vamos fazer 4 grupos com 5 pontos altos. Então, eu venho nesse intervalo de 2 correntes, faço aqui um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E depois faço mais um ponto alto aqui no intervalo de correntes. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, nós vamos fazer 4 grupos iguaizinhos a esse aqui, virando a parte oval. E separando um grupo do outro, 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem aqui no intervalo, trabalha um ponto alto. Depois, um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo.
Aqui está, novamente fiz 5 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e começar aqui mais um grupo com 5 pontos altos. Eu vou completar aqui os meus 4 grupos de 5 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 5 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, então, é só fazer mais 2 correntes, pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro trabalhar 26 pontos altos, fazendo um ponto em cada de base. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 26 pontos altos, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, para encerrar, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e trabalhar aqui um grupinho de 2 pontos altos no final da volta. Então, pego por debaixo dessas 3 correntes que eu tenho e faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu venho na segunda corrente que eu tenho de base, contando aqui de baixo para cima. 1, 2. Passo a agulha no meio da segunda corrente e trabalho aqui um ponto alto. Bem, então aqui está o meu grupo de 2 pontos altos no final da terceira volta. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar a quarta volta subindo 2 correntes que equivalem um ponto alto, laço, viro a minha peça. E no início aqui da quarta volta, vou fazer um grupinho com 4 pontos altos. Então, essas correntes foram trabalhadas sobre esse primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E em seguida, venho no intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. Bem, então aqui está o meu grupo com 4 pontos altos no início da quarta volta. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto, até fazer aqui 22 pontos altos. Vou fazer os meus 22 e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos, restou vazio 2 pontos altos aqui na base. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos aqui nas correntes, eu vou fazer mais 2 correntes, 1, 2. E agora, eu venho trabalhar aqui a parte oval. E na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer 4 grupos com 7 pontos altos. Então, eu começo trabalhando um ponto alto aqui no mesmo intervalo onde já fiz esse grupo. E depois sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto e mais um no próximo intervalo e terei 7 pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 7 pontos altos, distribuindo sempre da mesma maneira. Sempre começo aqui fazendo um ponto alto no intervalo, depois um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo. E completo aqui, então, mais um grupo com 7 pontos altos. E nós vamos assim, pela parte oval, até fazer aqui os 4 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 7 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, faço mais 2 correntes, 1, 2, venho aqui no mesmo intervalo de 2 correntes, onde fiz esse último ponto alto, e aqui eu faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base, a partir do terceiro, começo a trabalhar um ponto para cada ponto e faço aqui mais 22 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 22 e venho. Trabalhei os 22 pontos altos e agora, para encerrar aqui a quarta volta,
nós vamos fazer 2 correntes e trabalhar um grupinho de 4 pontos altos aqui no final. Então, depois das 2 correntes, venho no intervalo, faço 2 pontos altos. Em seguida, faço mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. E um ponto alto pegando na segunda corrente que eu tenho aqui de base. Então, passo a agulha sempre pelo meio da segunda corrente para trabalhar aqui o último ponto alto de cada uma das nossas voltas. Bem, então, encerramos aqui a 4ª volta, agora vamos trabalhar a 5ª volta. Eu vou começar com 2 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto, laço, viro a peça, venho no próximo ponto alto e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui no início, fiz um grupo com 2 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e faço aqui mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto para cada de base até fazer aqui 18 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 18 pontos altos, restou vazio aqui no grupo da base 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho nesse próximo intervalo de correntes, faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora, eu venho trabalhar aqui a minha parte oval. Parte oval da 5ª volta será feita com 4 grupos de 9 pontos altos. E a distribuição é igualzinho, nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Então, eu sempre começo com um ponto alto no intervalo de correntes, depois um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo de correntes. E eu vou totalizar aqui 9 pontos altos. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 9 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. E vamos, então, com esse padrão, até completar aqui os 4 grupos de 9 pontos da parte oval. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval com os 4 grupos de 9 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, faço 2 correntes. Venho nesse próximo intervalo, então, eu pulo nesses 2 pontos altos, venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Depois dos 2, faço mais 2 correntes. Venho nos pontos altos, pulo 2, a partir do terceiro, vou trabalhar aqui mais 18 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 18 e venho. Trabalhei os 18 pontos altos e agora vou encerrar a 5ª volta fazendo 2 grupos de 2 pontos altos. Então, faço 2 correntes, pulo esses 2, venho aqui no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos aqui no intervalo, faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos altos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. E mais um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui no finalzinho da minha volta. Bem, então, aqui está, completamos a nossa 5ª volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 6. Começo com 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Laço, viro a peça e aqui no início da volta 6, vou fazer 4 pontos altos. Então, essas 2 correntes, um ponto alto, agora venho no ponto à frente, faço mais um. E, nesse intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Aqui está meu grupo com 4 pontos altos no início da volta 6. Agora, são 2 correntes. Venho no próximo intervalo de correntes e faço mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes.
E depois das duas correntes, eu vou trabalhar 14 pontos altos sobre esses pontos altos de base. Então, vou pular os dois primeiros e começar a trabalhar pelo terceiro. Vou fazendo um ponto para cada de base, até completar 14 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 14 pontos altos, ficou vazio na base esses dois últimos pontos altos. Agora, eu faço duas correntes e 2 pontos altos nesse próximo intervalo de duas correntes. E depois desses dois pontos altos, faço mais duas correntes e agora eu venho trabalhar aqui a parte oval. A parte oval será feita com 4 grupos de 11 pontos altos, sempre separados por duas correntes. Então, a distribuição é a mesma das voltas anteriores. Começo com um ponto alto aqui na corrente. Depois, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo de correntes e terei 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui estão os meus 11 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes de separação e venho trabalhar aqui mais 11 pontos altos. Então, sempre começo aqui trabalhando um ponto alto aqui nas correntes. E vou repetindo tudo igual, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no próximo intervalo, e terei 11 pontos altos novamente. Bom, então, esse é o padrão para trabalhar a parte oval. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com os 4 grupos de 11 pontos altos separados aqui por duas correntes. E agora, a parte reta do lado de cá é a mesma coisa que fizemos aqui. Então, aqui eu vou trabalhar duas correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, mais duas correntes, pulo 2 e a partir do terceiro faço 14 pontos altos. Depois, para encerrar aqui a volta, faço mais duas correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, duas correntes e encerro a volta aqui com 4 pontos altos igualzinho fiz do lado de cá. Então, eu não vou filmar esse lado. Se você tiver aí alguma dúvida, é só acompanhar a partir agora desse intervalo de duas correntes e ir copiando tudo igual até esse grupo aqui de 4 pontos altos. Bem, então, vou completar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 6. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Eu começo com as duas correntes, viro a minha peça e aqui no início da volta de número 7, vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Então, venho nesse próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. E aqui está o meu primeiro grupo de 2 pontos altos. Agora, vou fazendo duas correntes e 2 pontos altos nesses dois intervalos de correntes que eu tenho de base. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço duas correntes, pulo 2 pontos altos. A partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo de 10 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto para cada de base até completar 10. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 10 pontos altos. Agora, vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Depois desses 2 grupos de 2 pontos altos, eu venho trabalhar a parte oval, e a parte oval da volta 7 será feita com 4 grupos de 10 pontos altos. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira: faço duas correntes, venho aqui nesse grupo de 11 pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, eu faço um ponto para cada de base até trabalhar 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu venho para o ponto à frente, e nesse ponto faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, trabalho mais 4 pontos altos, fazendo um para cada de base. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Para eu passar agora e ver trabalhar aqui o próximo grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Venho nesse intervalo de duas correntes e faço 2 pontos altos.
e depois mais 2 correntes. Então, todas as vezes para eu passar de um grupo de 10 pontos para o outro aqui na parte oval, nessa volta, nós vamos fazer essas 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 2 correntes. E agora, então, eu trabalho aqui os 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira. Pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 4 pontos altos, um em cada de base. Depois dos 4 pontos altos, venho para o ponto à frente, faço 2 pontos altos. Depois dos 2, faço mais 4, um em cada de base. Então, aqui está, completei mais 10 pontos altos. Agora, são 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. E mais 2 correntes. E venho trabalhar aqui mais 10 pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Bem, então, eu vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei, fiz 4 grupos de 10 pontos altos. E agora, vou trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinha fiz aqui. Então, a partir desse ponto alto, é só ir copiando a partir dessas 2 correntes. Então, vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos, depois um grupo de 10 pontos altos e para finalizar a volta vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8. Vou começar com as 2 correntes. Vou virar a peça e aqui no início vou fazer um grupo de 4 pontos altos. Então, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 grupos de 2 pontos altos usando esses 2 intervalos de base. Separando um grupo do outro, sempre faço aqui 2 correntes. Depois de fazer esses 2 grupos de 2 pontos altos, faço 2 correntes. E aqui vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro faço 6 pontos altos. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos, eu vou fazer aqui 3 grupos de 2 pontos altos usando esses 3 intervalos que eu tenho de base. Separando os grupos, faço 2 correntes. Depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu vou trabalhar a minha parte oval com 4 grupos de 8 pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes. Pulo o primeiro ponto alto da base. E a partir do segundo, eu vou trabalhar um ponto para cada de base até fazer 8 pontos altos. Aqui está, fiz 8 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, para eu passar desse grupo e vir trabalhar aqui o próximo grupo de 8 pontos, eu vou caminhar com 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos de correntes que eu tenho de base. E separando esses 2 pontos altos, sempre vou fazer aqui 2 correntes. Bem, então, aqui na parte oval dessa volta, sempre para eu passar de um grupo e vir aqui para o próximo, vou fazer esses 2 grupos separados aqui por 3 intervalos de 2 correntes. Agora, é só trabalhar mais 8 pontos altos. Então, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, vou completar o restante da minha parte oval com essa orientação e venho.
Aqui está, trabalhei todo o restante da parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, a parte reta do lado de cá, a mesma coisa que fizemos aqui, desse lado, a partir desse intervalo de 2 correntes. Então, começo do lado de cá, fazendo 3 grupos de 2 pontos altos, depois 6 pontos altos, e para encerrar a volta, aqui faço mais 2 grupos de 2 pontos altos, e no finalzinho, um grupo com 4 pontos altos. Bom, então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Começo com 2 correntes, viro a peça, e aqui na volta 9, na parte reta, nós vamos fazer 9 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, venho aqui no ponto alto à frente, faço mais um ponto alto, e aqui está o primeiro grupo de 2 pontos. Agora, faço 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, separando sempre com 2 correntes. Então, aqui fiz, por enquanto, 4 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos e trabalho 2 pontos altos usando 2 pontos de base. Agora, mais 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e sigo fazendo os 2 pontos altos separados por 2 correntes até encontrar a minha parte oval. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos. E encontramos a parte oval. Na parte oval, vamos fazer 4 grupos com 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes. Vou pular o primeiro ponto alto, a partir do segundo, trabalho um ponto para cada de base até completar 6. Depois de fazer os 6 pontos altos, eu vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou fazer 3 grupos de 2 pontos e vir trabalhar aqui mais 6 pontos altos. Então, vamos lá, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Depois de fazer esses 3 grupos de 2 pontos altos, então, eu trabalho 6 pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. E vamos com esse padrão por toda a parte oval. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a parte oval com o padrão que orientei. Agora, a parte reta do lado de cá, nós vamos trabalhar com 9 grupos de 2 pontos altos, igualzinho fizemos desse lado aqui. Bom, então, eu vou completar a volta de número 9 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Começo com as 2 correntes, viro a peça e aqui no início da volta 10 eu vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Então, um sobre o ponto alto e mais 2 no intervalo de correntes. Aqui estão os meus 4 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou seguir sempre com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base até encontrar a parte oval. E vou fazer aqui o total de 8 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 8 grupos e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos e encontrei a parte oval. A parte oval será feita com 4 grupos de 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntes. Vamos pular o primeiro ponto alto de base, a partir do segundo, faço 4 pontos altos. E aqui nessa volta, para eu passar de um grupo de 4 pontos altos e vir aqui trabalhar o outro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes.
É só ir trabalhando as duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. Aqui está. Trabalhei os 4 grupos de 2 pontos altos, agora faço mais 4 pontos altos sobre esse grupo. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a parte oval. E depois que completar aqui a parte oval, então nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinho fizemos aqui. Então, vou fazer 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E aqui no finalzinho, trabalho um grupo de 4 pontos altos, igual fiz desse lado aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 10, agora vamos trabalhar a volta 11. Eu vou começar com 2 correntes. Vou virar a peça. E a volta 11, ela é feita só com grupos de 2 pontos altos. E nós vamos fazer o total de 39 grupos de 2 pontos altos nessa volta. Então, aqui venho para o ponto à frente, faço um ponto alto. E aqui está o meu primeiro grupo com 2 pontos altos. Agora, sigo fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar a minha parte oval. Eu vou fazer o meu até encontrar a parte oval e venho. Venho trabalhando com o padrão que orientei, encontrei a parte oval. Na parte oval, todas as vezes que nós encontrarmos esses 4 pontos altos de base, nós vamos fazer 2 pontos altos sobre ele, separando sempre com 2 correntes. Então, aqui venho no grupo de pontos altos, pulo o primeiro e a partir do segundo faço 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos sobre os 4 de base, agora segue sempre com as 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que nós temos, até encontrar o próximo grupo aqui de 4 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 11. No final, teremos aqui 39 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 11 com os meus 39 grupos de 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Eu vou começar com as 2 correntes, vou virar a peça. E vou trabalhar aqui no início um grupo com 8 pontos altos. Então, venho nesse ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui já tenho 2 pontos altos, agora faço 2 aqui nas correntes. Mais 2, um em cada ponto alto. E mais 2 nas próximas 2 correntes. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes e vir para esse próximo intervalo e trabalhar 2 pontos altos. E nós vamos seguir aqui fazendo essas 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até fazer 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, 1 em cada ponto alto e mais 2 nas próximas correntes. E terei aqui 6 pontos altos. Então, essa volta, ela seguirá a repetição do padrão a partir do momento que eu fiz essas 2 correntes e depois trabalhei 4 grupos de 2 pontos altos e um grupo de 6 pontos altos. Então, depois de cada grupo de 6 pontos, eu vou fazer 4 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes.
Depois de fazer esses 4 grupos de 2 pontos altos, então faço 2 correntes e trabalho 6 pontos altos, fazendo 2 aqui nas correntes, um por um sobre os pontos altos, e mais 2 nas próximas correntes. Depois de fazer esse grupo de 6 pontos altos, então repito os 4 grupos de 2 pontos altos e depois mais um grupo de 6 pontos altos. E vamos com esse padrão até o finalzinho aqui na volta. Quando chegarmos aqui no final, nós vamos fazer 4 grupos de 2 pontos altos e no final 8 pontos altos, igual eu fiz aqui no início da volta com vocês. Bom, então eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei o restante da volta 12 com o padrão que orientei. No total, eu fiz 5 grupos com 6 pontos altos e 2 grupos com 8 pontos altos. Um aqui no início da volta e um aqui no final. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa volta de número 13. Eu vou começar subindo 2 correntes. Vou virar a peça. E vou trabalhar aqui no início um grupo com 10 pontos altos. Então, faço um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 nesse próximo intervalo aqui de 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo até fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu vou fazer aqui mais um grupo com 10 pontos altos. Então, faço 2 correntes de separação. Trabalho 2 pontos altos no intervalo, um por um sobre os pontos altos e mais 2 no próximo intervalo. E terei aqui 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho. Depois de trabalhar esse grupo de 10 pontos altos, eu de novo vou fazer aqui mais 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois de trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu encontro aqui a minha parte oval. Então, pega um marcadorzinho ou uma linha de outra cor e separa aí 3 grupos de 6 pontos altos da parte oval, porque nós vamos fazer aumentos aqui nesses 3 grupos de 6 pontos altos que ficam na parte oval. Então, separa aí também e deixa marcadinho que nas próximas voltas também a gente usa essa marca como base para os aumentos. Bem, então, nesses 3 grupos aqui que estão na parte oval, nós vamos fazer o total de 12 pontos altos. Então, vou trabalhar 3 pontos altos no intervalo. Depois desses 3 pontos altos no intervalo, vou fazendo um ponto para cada de base até encontrar o próximo intervalo. Encontrando aqui esse próximo intervalo, nós trabalhamos mais 3 pontos altos. E aqui, então, completei um grupo com 12 pontos altos. Agora, para eu ver trabalhar aqui o próximo grupo de 12 pontos altos, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes trabalhados aqui nos intervalos. Depois desses 3 grupos de 2 pontos altos, faço 2 correntes e trabalho aqui mais 12 pontos altos. Então, 3 aqui, um por um nos pontos altos e mais 3 no próximo intervalo. E vamos assim, então, por esses 3 motivos da parte oval. E depois, a parte reta do lado de cá será trabalhada com 2 grupos de 10 pontos altos, sempre separados por 3 grupos de 2 pontos altos. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta 13 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14.
eu começo com 2 correntes, viro a peça, e aqui no início da volta 14, vou fazer um grupo com 12 pontos altos. Então, vou trabalhando um ponto para cada ponto alto e mais 2 nesse próximo intervalo de correntes, e terei aqui 12 pontos altos. Então, vou fazer os meus 12 e venho. Depois de trabalhar esses 12 pontos altos, eu vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos de base, separando sempre com 2 correntes. Depois de trabalhar esses 2 grupos de 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes e em seguida trabalhar aqui 14 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo, e terei aqui 14 pontos altos. Então, vou fazer os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos, em seguida fiz mais 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes, e encontrei aqueles 3 motivos que estão marcados aqui na minha parte oval. Então, sobre esses 3 motivos, nós vamos fazer o total de 18 pontos altos. Então, vou trabalhar 3 pontos altos aqui no intervalo, 1 por 1 sobre os pontos altos, e mais 3 no próximo intervalo, e terei aqui 18 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos altos no intervalo. E eu vou aqui completar, então, o restante desse grupo com 18 pontos e venho. Trabalhei os meus 18 pontos altos, em seguida eu fiz os 2 grupos de 2 pontos altos, agora trabalho aqui mais 18 pontos. Então, entre um grupo de pontos altos e outro, aqui nessa volta, nós sempre teremos 2 grupos de 2 pontos altos. Vamos então completar os 3 motivos aqui da parte oval, fazendo os 18 pontos altos. Depois, do lado de cada parte reta, eu faço um grupo de 14 pontos altos e depois mais um grupo de 12 pontos altos aqui no final, para encerrar a minha volta. Bem, então é isso. Eu vou completar aqui o restante da minha volta com a orientação que passei para vocês e venho. Completei a minha volta de número 14 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Vou começar com as 2 correntes. Vou virar a peça. E aqui no início da volta 15, eu vou trabalhar um grupo com 14 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto para cada ponto alto e depois mais 2 aqui nesse intervalo de correntes, e terei 14 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Depois de trabalhar esses 14 pontos altos, vou fazer 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo. E em seguida, mais 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo com 18 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, 1 por 1 sobre os pontos altos e mais 2 aqui no próximo intervalo, e terei 18 pontos altos. Eu vou fazer os meus 18 e venho. Trabalhei os meus 18 pontos altos, em seguida fiz 2 correntes, um grupo de 2 pontos altos nesse intervalo e mais 2 correntes, e encontrei a minha parte oval. Então, nesses 3 grupos que nós temos separados aqui da parte oval, nós vamos trabalhar o total de 24 pontos altos. Então, nós vamos fazer sempre 3 pontos altos nesse intervalo, 1 por 1 sobre os pontos altos e mais 3 pontos altos aqui nesse próximo intervalo. E vamos totalizar 24 pontos altos. Bem, então, não esqueça que são 3 pontos altos aqui no intervalo de corrente, nesses 3 grupos da parte oval. E depois que nós completarmos a parte oval, então, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que eu orientei aqui no início para vocês. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho.
completei a volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16. Então, eu vou começar aqui a volta 16 fazendo 2 correntes. Eu vou virar a peça. E aqui, na volta de número 16, eu vou iniciar fazendo um grupo com 16 pontos baixos, porque a minha tampa do vaso, ela é meio ovalada no fundo, então ela afina um pouco no fundo. Se a sua tampa, ela vier redondinha aqui da frente e for reta até no fundo, você pode trabalhar com pontos altos aqui no lugar onde eu vou fazer pontos baixos. Bem, então, eu fiz 2 correntes para iniciar aqui a volta 16, e nesse caso, essas 2 correntes vão equivaler a um ponto baixo. E depois dessas 2 correntes, eu venho no ponto alto que eu tenho logo à frente e trabalho aqui um ponto baixo. Então, as 2 correntes que eu fiz, elas vão dobrar aqui e vão ficar equivalendo um ponto baixo. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Depois, mais 2 pontos baixos aqui nesse intervalo de correntes e vou totalizar 16 pontos baixos, contando, né, as 2 correntes aqui como o primeiro ponto baixo. Então, aqui já fiz 1, 2, 3 e 4. Bom, então, vou fazer os meus 16 e venho. Aqui está, trabalhei 16 pontos baixos. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, e a partir desse próximo intervalo, eu vou trabalhar 22 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto, e mais 2 nesse próximo intervalo, e vou totalizar aqui 22 pontos altos. Eu vou fazer os meus 22 e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha parte oval, fazendo aqui 3 grupos com 30 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Então, aqui faço uma corrente apenas e venho trabalhar os meus 30 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto alto e mais 3 aqui nesse próximo intervalo. Então, não esqueça que são 3 pontos altos no intervalo aqui na parte oval. Eu vou completar esse grupo com 30 pontos altos e venho. Aqui estão os meus 30 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente apenas e trabalhar mais 30 pontos altos. E vamos assim pela parte oval. Trabalhei os 3 grupos com 30 pontos altos da parte oval. Agora, eu faço aqui uma corrente e venho trabalhar um grupo com 22 pontos altos aqui desse lado da parte reta. Então, aqui faço apenas 2 pontos altos no intervalo, um por um nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo, até completar os 22 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Depois de trabalhar os 22 pontos altos desse lado da parte reta, eu vou fazer 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, eu vou encerrar a minha volta com 16 pontos baixos. Então, venho no intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos baixos. E depois sigo caminhando com um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base, até completar aqui 16 pontos baixos. O meu ponto baixo de número 16 será feito pegando aqui pelo meio dessa segunda corrente que eu tenho aqui na base. Bem, então, aqui nós completamos a volta de número 16. Agora, nós vamos trabalhar a volta 17. A volta 17, ela será fechada só de pontos altos. E nós vamos fazer 4 diminuições aqui na volta 17. Então, antes de começarmos, eu vou marcar com vocês o local das diminuições. Bem,
Primeira diminuição será feita nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui, logo voltando atrás do final da minha volta. Então, fiz uma marquinha aqui nesse intervalo de 2 correntes. Faça aí na sua peça também, que fica mais fácil para a gente contar aqui os pontos da próxima volta. A segunda diminuição será feita depois desse grupo aqui de pontos altos, que é no segundo intervalo que eu tenho aqui voltando atrás. Bem, depois eu venho aqui do outro lado da peça e vou fazer também 2 marcas nos mesmos intervalos que estão na mesma direção do lado de lá. Então, aqui, olha, o início da volta com os pontos baixos, logo em seguida eu tenho esse intervalo aqui de 2 correntes, aqui eu faço uma marca. Depois, logo à frente, tem esse grupo de pontos altos e aqui mais um intervalo. Então, aqui a minha segunda marca. Então, esses 4 locais que nós marcamos serão os locais onde nós vamos fazer as diminuições. Bem, então, agora vamos iniciar a volta 17, subindo aqui 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes, o primeiro ponto alto da volta. Agora, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto baixo que eu tenho de base até o penúltimo ponto baixo aqui. Então, eu venho até o penúltimo ponto baixo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, por enquanto fiz aqui 15 pontos altos. Agora, em seguida, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esse último ponto baixo e esse intervalo aqui de correntes. Então, vamos fazer da seguinte maneira: laço aqui, venho no último ponto baixo que eu tenho, inicio aqui um ponto alto, tiro só as 2 primeiras laçadas e laço de novo. Agora, eu venho no intervalo de 2 correntes e começo aqui mais um ponto alto. Tiro apenas 2 laçadas e agora eu fecho esses 2 pontos altos juntos. Então, olha, aqui eu diminui um ponto. Na próxima volta, esses 2 pontos, eles vão valer apenas um aqui na laçada em cima. Bem, depois de trabalhar esses 2 pontos altos fechados juntos, eu venho aqui nesse próximo ponto alto e a partir dele, vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo ponto alto desse grupo. Então, venho até aqui, deixo esse aqui vazio. Vou fazer o meu até ali e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo, e encontrei aqui de novo o local que está com a marca. Então, aqui de novo, fecho 2 pontos altos juntos, usando esse último ponto alto e o intervalo de corrente. Então, de novo, aqui eu laço, inicio um ponto alto sobre esse ponto alto, tiro só 2 linhas, laço de novo, vou aqui no intervalo, começo mais um ponto alto, tiro 2 linhas e agora fecho os 2 juntos. Então, aqui de novo, diminui um ponto alto. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de uma corrente que nós encontrarmos. Então, todas as vezes que eu encontrar esse intervalo de uma corrente, faço um ponto alto. Vou com esse padrão até encontrar aqui o próximo local marcado. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no local marcado e venho para a gente continuar. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei, encontrei aqui o local que eu fiz a marca junto com vocês. Então, nesse local aqui, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esse intervalo de uma corrente e esse próximo ponto alto. Então, aqui venho no intervalo e começo um ponto alto, tiro só 2 linhas, venho para o próximo ponto alto, aqui inicio mais um ponto alto, tiro 2 linhas e agora fecho os 2 juntos. Depois, sigo caminhando com um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar a próxima marca. Vou fazer o meu até na marca e venho. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada de base, encontrei o próximo local marcado. Aqui de novo, eu vou fechar 2 pontos altos juntos. Então, começo aqui no intervalo, tiro 2 linhas desse ponto alto, venho no ponto baixo que eu tenho logo à frente, começo aqui mais um ponto alto e agora fecho os 2 juntos. Depois, eu sigo caminhando aqui com um ponto alto sobre cada ponto baixo até o final aqui da minha volta.
Aqui está, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo de base. E aqui, olha, depois do local aqui onde eu fechei esses dois pontos altos juntos, eu vou trabalhar 15 pontos altos para encerrar a minha volta. Por enquanto, fiz aqui 14 pontos altos. O ponto 15 será feito pegando aqui por baixo dessas duas correntes que eu fiz aqui para equivaler um ponto baixo na volta de base. Bem, trabalhando com esse padrão, eu fiquei aqui na volta 17 com o total de 168 pontos altos. Bem, e essa volta, nós vamos trabalhar aqui também dando acabamento na parte de baixo aqui da nossa peça. E eu vou trabalhar pontos baixos aqui no fundo da tampa para começar o acabamento. Mas antes de eu fazer aqui os pontos baixos, eu quero falar uma coisa. Às vezes, algumas pessoas falam que, na minha tampa ficou pequena. Então, se por acaso ficar pequena, nesse ponto, você pode, antes de fazer o acabamento do fundo da tampa, trabalhar mais voltas fechadas de pontos altos, fazendo sempre 3 aumentos na parte oval em cada volta a mais que você fizer, e você vai, então, com esse padrão até alcançar o tamanho desejado. E uma outra coisa, se você quiser também, você pode, ao invés de fazer pontos baixos, como eu vou fazer aqui, você pode trabalhar pontos altos, que também aumenta aí a sua tampa. E depois você faz o bico, como eu vou mostrar aqui no vídeo. Bem, então é isso. Agora, vamos lá trabalhar aqui os nossos pontos baixos. Eu vou fazer o total de 66 pontos baixos aqui no fundo da tampa. Então, para iniciar, eu vou passar a minha agulha aqui por detrás desse último ponto alto que fiz, vou buscar a linha, vou trabalhar um ponto baixo, volto no mesmo ponto, busco a linha e faço mais um ponto baixo. Bem, então, depois de trabalhar esses dois pontos baixos aqui nesse ponto, logo à frente aqui, eu tenho essa volta onde eu iniciei com pontos baixos. Então, nesse local, eu pego aqui pelo ponto baixo e faço aqui outro ponto baixo pegando nele. Então, na volta de pontos baixos, apenas um. Depois, em todos os outros onde eu tenho esses pontos altos, eu sempre vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Fez 2 pontos baixos nesse, vem no próximo e faz mais 2. Fez 2 aqui, vem no próximo, faz mais 2. E vamos assim pelo fundo da tampa aqui, até encontrar essa penúltima volta aqui do lado de cá, que também foi feita de pontos baixos. Então, não esquece de trabalhar um ponto baixo aqui e depois mais 2 aqui no último ponto dessa lateral. Bom, então é isso para trabalhar aqui esse fundo da tampa. Eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei 66 pontos baixos no fundo aqui da minha tampa. Bem, e agora nós vamos trabalhar a última volta com leques. Aqui na tampa, eu vou fazer os leques da seguinte maneira. Do local aqui onde eu trabalhei o meu último ponto baixo, eu vou laçar, vou pular 2 pontos altos e no terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque com 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. No tapete, eu trabalhei esse leque com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Na tampa, eu vou fazer com apenas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, para que fique mais leve o trabalho. Bom, então, depois de fazer o leque, eu vou pular 2 pontos altos de base, venho no terceiro ponto e prendo um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, então, laço de novo, pulo 2, 1, 2, e no terceiro faço outro leque igualzinho, com os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez o leque, pula 2 e no terceiro um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula 2 e no terceiro faz outro leque.
Fez o leque, pula 2 no terceiro um ponto baixo. Bem, então nós vamos contornar toda essa volta com esses leques. No total, vamos fazer 28 leques aqui nessa volta. Então, eu vou fazer aqui os meus 28. Quando chegar no leque 28, estarei aqui no finalzinho e depois eu venho orientando aqui os leques no fundo da tampa. Eu vou fazer, então, os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 28 leques e cheguei aqui próximo ao fundo da minha tampa. Bem, depois do leque 28, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz aqui para trabalhar aqui o acabamento do fundo da tampa e nele eu prendo um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vou laçar e vir trabalhar aqui no fundo da tampa. Então, pulo 2 pontos e no terceiro faço o leque. Bem, então, aqui no fundo da tampa vai continuar igual nós fizemos no restante da volta. Depois de cada leque, nós vamos pular 2 e no terceiro vamos prender um ponto baixo. Vamos laçar, pular mais 2 e no terceiro trabalhar outro leque. Vamos com esse padrão até o final. E aqui no fundo da tampa, nós vamos fazer 11 leques, contando a partir desse aqui que eu acabei de fazer, logo depois que virei aqui o canto. Então, eu vou completar o restante da minha volta com esses 11 leques aqui no fundo da tampa e venho pra gente continuar. Aqui está. Completei o restante da minha volta com 11 leques aqui no fundo da tampa, encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui antes do primeiro leque que eu fiz aqui para iniciar a volta. Lacei mais uma vez, cortei aqui a minha linha, agora é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. A parte de cima da tampa já está completa e agora nós vamos trabalhar a rede interna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar a minha peça e ficar com essa última volta que eu fiz com o avesso aqui voltado para mim. Bem, eu vou usar aqui como base para prender a primeira volta da minha rede, a terceira volta que eu tenho voltando atrás. Então, aqui, 1, 2, 3. Na terceira volta, que é aquela volta que nós trabalhamos com grupos de pontos altos separados aqui por uma corrente, que também foi a volta que nós iniciamos aqui fazendo pontos baixos. Bem, então, eu venho aqui no primeiro grupo de pontos altos e contando aqui do fundo da tampa para frente, no sentido aqui da parte oval, eu venho no primeiro ponto desse grupo de pontos altos, então, eu pulo os pontos baixos, pulo essas duas correntes e venho contar a partir do primeiro ponto alto. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. No ponto 9, eu faço a primeira marca. A partir da primeira marca, eu vou contar sempre 12 pontos e fazer a próxima marca. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. No ponto 12, eu fiz aqui a segunda marca. Depois, eu vou contar mais 12 pontos. E eu vou contar sempre esse intervalo de uma corrente também, como parte desses 12 pontos. Então, aqui, um ponto alto, o 2 aqui no intervalo de correntes, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E fiz a terceira marca. E fui contando dessa maneira, 12 pontos no ponto 12, fazendo a marca, e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 marcas. Então, a minha marca de número 11, ela ficou aqui na mesma direção da minha primeira marca. Bem, e depois de fazer, então, essas 11 marcas, eu venho aqui na minha marca de número 11, que é do lado de cá, então, aqui o fundo da minha tampa, voltando aqui, então, eu fico com a parte oval
desse lado aqui e o fundo da tampa do lado de cá. E aqui, então, eu vou iniciar a minha rede. Bem, então, eu venho nesse ponto marcado e nele eu vou pegar aqui o pezinho do meu ponto alto, venho aqui em cima, no ponto, tenho esses dois fios, esse e esse. Então, vou passar a minha agulha pegando esses dois fios. Então, passo a linha por debaixo desses dois fios e amarro aqui o meu barbante. Prendeu aqui a linha, agora eu volto com a agulha, passando por baixo dos mesmos dois fios, onde acabei aqui de prender o barbante. Busco de novo aqui a linha pra frente. E depois de buscar a linha pra frente, eu vou subir o total de 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, essas 15 correntes equivalem aqui para mim. As 3 primeiras, um ponto alto, e as outras 12, um espaço de separação. Fez essas 15 correntes, agora eu venho no próximo ponto que está com a marca e de novo pegando por esses dois fios que estão aqui na parte de cima desse ponto alto. Então, passei a agulha por debaixo desses dois fios, busco aqui a linha e trabalho aqui um ponto alto. Então, olha, depois de prender esse primeiro ponto alto aqui, eu sempre vou fazer 12 correntes de separação entre um ponto alto e outro que eu vou trabalhar aqui nessa volta. Então, agora aqui trabalho 12 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fez as 12 correntes, é só laçar, vir no próximo ponto que está com a marca e pegando por esses dois fios aqui na parte de cima do ponto, eu trabalho um ponto alto. Fez o ponto alto, só fazer as 12 correntes. Fez aqui as 12 correntes, vem no próximo ponto marcado e de novo vou pegar os dois fios aqui de cima do ponto. Então, é a volta inteira com esse padrão. E pegou aqui essas duas linhas desse ponto, busca aqui uma linha e faz aqui um ponto alto. Então, vai ficando dessa maneira. Então, nós vamos trabalhar assim até encontrar aqui o último ponto que foi marcado do lado de cá. Então, vou fazer o meu e venho pra gente continuar. Aqui está, eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos de 12 correntes. E cheguei aqui no último ponto que eu tinha feito a minha marca. Bem, e essa rede, ela seguirá um padrão. A primeira volta, eu comecei trabalhando 15 correntes. Então, a cada volta que nós formos iniciar, nós vamos sempre diminuir uma corrente no início. Então, a primeira eu comecei com 15, a segunda eu vou começar com 14, a terceira eu vou começar com 13, a quarta eu vou começar com 12, e assim por diante, até eu chegar aqui no meio da minha peça com a minha rede. Bom, então, esse é o padrão do início das voltas. Sempre vamos diminuindo uma corrente de início. Então, aqui, para começar a segunda volta, vou fazer 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 correntes. Fez as 14 correntes, nós vamos virar a peça e ficar aqui no sentido de voltar trabalhando aqui sobre a primeira volta. Bem, e sempre vai ser assim, né? As 3 primeiras correntes, elas sempre vão equivaler a um ponto alto, e as outras 11 que eu tenho aqui, elas equivalem ao espaço de separação. Fez aqui as correntes iniciais, nós sempre vamos vir no próximo ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto pegando sobre ele. Então, no topo aqui do ponto alto, passo a minha agulha e faço um ponto alto sobre esse ponto alto. E depois desse primeiro ponto alto, nós sempre vamos fazer 11 correntes de intervalo. Então, a mesma coisa, vai diminuindo uma corrente a cada volta. Na primeira volta, fiz 12 correntes de intervalo entre um ponto alto e outro. Na segunda volta, vou fazer apenas 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fez as 11 correntes, vem no próximo ponto alto e trabalha um ponto alto sobre ele. E nós vamos assim por toda a nossa volta. Então, eu vou fazer a minha e venho lá no final encerrando essa volta junto com você. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e cheguei aqui no finalzinho da minha volta. Então, depois de fazer esse último intervalo de 11 correntes, eu vou fechar a volta da seguinte maneira. Todas as nossas voltas aqui da rede serão encerradas, igual vou mostrar essa daqui. Então, faz o último intervalo de correntes, aí vem aqui na base, e eu sempre vou ter as correntes iniciais da volta de base. Então, aqui na base eu tenho 15 correntes. Eu venho aqui na primeira corrente que eu fiz e vou contar 1, 2, 3. E na terceira corrente, eu vou passar a minha agulha pelo meio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da segunda volta. Então, todas as vezes para encerrar as voltas aqui da rede, será da maneira como acabei de orientar aqui. Bem, então, se na volta de número 2 eu comecei fazendo 14 correntes, agora na volta de número 3 eu vou fazer 13 correntes para iniciar, vou diminuir uma corrente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fez as 13 correntes, vira a peça ao contrário aqui, para que fique na mão, para a gente voltar trabalhando aqui sobre a segunda volta. Então, fez as correntes iniciais, é só vir no próximo ponto alto e trabalhar um ponto alto sobre ele. E aqui, nessa volta, eu vou fazer apenas 10 correntes de separação. Então, vou diminuir uma corrente. Na de cima eu fiz 11, agora nessa faço 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fez as 10 correntes, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto sobre ele. Então, nós vamos seguir por toda essa volta com esse padrão, fazer 10 correntes e trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. Bem, então, eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei para encerrar a volta, então, como eu já orientei na volta anterior. Eu sempre tenho as correntes iniciais da volta de base aqui para fechar a minha volta. Então, eu sempre vou contar de baixo para cima 3 correntes. 1, 2, 3. E na terceira, eu sempre vou passar a agulha pelo meio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da minha volta. Bem, então, encerramos a terceira volta. Agora, para começar a quarta volta, vou fazer 12 correntes e vou trabalhar 9 correntes de intervalo entre um ponto alto e outro. E assim por diante. Então, é muito simples aqui o padrão para trabalhar essa rede. Mas, para que não fique dúvidas, eu vou deixar agora, logo em seguida, anotado aqui na tela, a quantidade inicial de cada uma das voltas que nós vamos fazer e a quantidade de correntes de intervalo entre um ponto alto e outro aqui, até completarmos a nossa rede. Bem, então, aqui está, né, o quadro com as numerações que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui, a primeira coluna
são as voltas, né, que eu vou marcar apenas a partir da quarta volta, então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voltas no total nós vamos fazer aqui na nossa rede. A segunda coluna são a quantidade de correntes iniciais, então, como eu já havia dito, a volta 4 terá 12 correntes iniciais para iniciar. E assim por diante, diminuindo até nós iniciarmos a volta de número 13 com apenas 3 correntes. E a última coluna é o intervalo de correntes que nós vamos fazer entre um ponto alto e outro em cada volta. Então, na volta de número 4, eu inicio com 12 correntes e faço 9 correntes de intervalo entre um ponto alto e outro. Depois, na volta 5, começo com 11 correntes e faço 8 correntes de intervalo. E vou seguindo com esse padrão até chegar na volta de número 13, onde eu não vou fazer nenhuma corrente de intervalo entre um ponto alto e outro. Então, a volta 13, ela será só ponto alto. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e vamos encerrar a nossa rede. Bem, então é isso. Se você quiser, você pausa aí e vai olhando, né, a cada volta que você estiver fazendo. Eu vou aqui completar a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a minha rede, seguindo o padrão que orientei. E fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voltas. A volta 13, como eu orientei, ela foi feita trabalhando só ponto alto sobre ponto alto, sem nenhuma corrente aqui de intervalo entre os pontos altos. E eu fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Bem, depois de trabalhar aqui toda a rede, eu vou fazer ainda o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. E venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta 13. Então, aqui, 1, 2, 3, bem em cima, aqui na terceira corrente, eu atravesso minha agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Depois, eu laço mais uma vez e corto a minha linha. Então, ficou assim aqui no meio da rede. Bem, e depois de completar aqui a rede, eu vou vir no local aqui onde amarrei a linha para iniciar a rede. Vou pegar novamente o meu barbante e vou prender de novo aqui no mesmo ponto onde amarrei para iniciar a rede. Depois de prender aqui a linha novamente, eu vou virar as duas pontas que eu tenho aqui e vou prender aqui embaixo desses pontos que eu vou fazer agora. E agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte de baixo da rede com pontos baixos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada um dos pontos que eu tenho aqui na base. Vou fazer pontos baixos até do lado de cá. Bom, então, eu passo a agulha aqui de novo no mesmo local onde amarrei a linha, busco a linha pra frente, faço aqui uma corrente, e agora eu venho nesse primeiro ponto que eu tenho aqui, e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. Vou prendendo as pontas dos fios embaixo desses pontos, que assim eu já vou aqui arrematando. Fez 2 pontos baixos nesse, agora eu venho aqui na segunda volta e pegando pelo ponto que eu tenho aqui nessa lateral, faço mais 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos aqui, vem no da frente, faz mais 2. Vamos assim até chegar aqui no meio da rede, onde eu tenho essas 6 correntes. Aqui está, vim trabalhando os pontos baixos e cheguei nas 6 correntes que eu tenho aqui no meio da minha rede. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos baixos, pegando por essas correntes. E aproveito e já prendo essa pontinha também, para que arremate aqui esse fio.
Depois de fazer os 6 pontos baixos aqui nessas 6 correntes, então, eu sigo fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na lateral, até o final aqui da minha rede. Vou fazer o meu até ali e venho. Aqui está, trabalhei os pontos baixos até o final aqui da base da minha rede, encontrando o último ponto alto que eu tinha aqui de base, no pezinho desse ponto alto, eu prendi um ponto baixíssimo, lacei mais uma vez e cortei o meu fio. Agora, é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.